Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo um momento em que devemos ter os nossos corações voltados à palavra de Deus, à oração, em saber que o nosso Deus nunca é pego de surpresa e que no momento certo, na hora certa, Ele nos proporcionará a alegria de nos reunirmos, atendendo sim a santa convocação para glorificarmos o seu nome em sua casa. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai trabalhar algumas exortações ao desempenho e vários deveres cristãos e a exibição de algumas virtudes cristãs nesse capítulo. Especificamente do verso 1 ao verso 4, ele vai trabalhar a ideia da unidade e a concórdia, onde os irmãos, trabalhando assim de uma forma humilde, considerando assim o outro, traria alegria para o seu coração. Do verso 5 ao verso 11, o apóstolo Paulo vai trazer o exemplo de Cristo, o exemplo de condescendência e humilhação, e nos preparar para submetermos o mais humilde ofício para beneficiar o outro, olhando assim para Cristo, o exemplo maior, e caminhar a nossa vida com essas ideias. Veja, meus irmãos, o que mais nos incomoda em um bom exemplo é saber que a pessoa que pratica o bom exemplo, ela não pode trazer capacitação para nós. Por mais que a gente considere, por mais que a gente admire, por mais que a gente olhe para um pastor, para uma pessoa que consiga ali dar um bom exemplo diante de situações adversas, como essa que estamos vivendo agora, e por mais que a gente admire essas pessoas, jamais ela vai conseguir colocar em nós as suas aptidões, a não ser que ela consiga instilar em nós essas aptidões, e isso é impossível. E é por isso que, além dos exemplos exterior, devemos atentar-nos para o exemplo interior, né? E é por isso que o apóstolo Paulo traz o exemplo de Cristo antes dessa perícope, onde nós iremos meditar a partir do verso 12, do capítulo 2 ao verso 12. Antes dessa perícope, o apóstolo Paulo traz o exemplo de Cristo, o exemplo do exercício de submissão. E cabe uma pergunta: de que maneira nós, como seres humanos mortais, conseguiremos chegar ao nível de excelência de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia nessa parte desse capítulo, e ele vai dizer que não é um dilema tão complicado, porque jamais o apóstolo Paulo vai trazer algo que seria impossível para os irmãos seguirem. Iremos meditar do verso 12, mas eu queria que os irmãos olhassem aí o verso 13. O verso 13 do capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz: porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então, nós temos a ideia de que não somos nós, mas sim Deus. O exemplo não é só externo, o exemplo é por encarnação. Como o próprio João fala, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E devido a essa encarnação de Cristo, é que temos o poder, né, de nos tornarmos iguais a Ele. E o apóstolo Paulo continua, né, e ele traz algumas referências referentes a essa questão, e ele diz lá em Gálatas 2:20, que Cristo é que vive em mim, a vida que eu vivia outrora, não vivo mais eu, mas eu vivo por seguir a Cristo, os exemplos de Cristo. E nessa ideia ele vai trazer que a vida cristã não é uma série de altos e baixos, mas sim um processo constante, onde Deus é que opera em nós tanto o querer como o realizar. Então, bora para o texto propriamente dito. Eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura do verso 12 desse capítulo,
E a palavra de Deus nos diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu queria considerar alguns pontos importantes aqui nesse verso. E o primeiro ponto é que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para pessoas já regeneradas, pessoas que já foram alcançadas por Deus. E eu queria que vocês voltassem aí para Filipenses 1, capítulo 1, verso 1, que o apóstolo Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para pessoas que já têm a Cristo, que já foram separadas por Ele. Então, a primeira consideração que devemos ter aqui é que Paulo está escrevendo para pessoas santas. Uma outra coisa que devemos nos atentar é que o apóstolo Paulo aqui está pedindo, e ele não está exortando os irmãos para conquistar a salvação, e sim para desenvolver a salvação, porque a aplicação outrora já fora feita pelo próprio Deus, a salvação já fora garantida pelo próprio Deus, e cabe a nós agora cumprir um propósito. E que propósito é esse? Desenvolver a vossa salvação, realizar, ponha em ação, operai a vossa salvação. Uma outra consideração que devemos fazer é desse verbo. Esse verbo, no tempo do apóstolo Paulo, era como trabalhar em um trabalho até a consumação. Era como se fosse um trabalho de matemática, e ali a pessoa, em desenvolvendo aquele problema, ele teria que chegar até a reta final, até a conclusão daquele trabalho, daquela questão. Uma outra coisa que esse verbo também era usado, era como se fosse trabalhar em uma mina, onde a pessoa que estava trabalhando ali deveria extrair o máximo daquele minério valioso, extraindo sim da mina para ter benefícios. Uma outra coisa também que esse verbo era trabalhado, era como se fosse trabalhar em um campo, onde o trabalhador deveria obter o melhor ali da colheita. Então, meus irmãos, veja, não é algo tão complicado ser semelhança do nosso Senhor Jesus, porque é o próprio Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Uma outra coisa que eu queria trazer para os irmãos é que o apóstolo Paulo está exortando os irmãos aqui a olhar para o exemplo de Cristo. Veja que ele começa e ele diz: olha, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, né? Ele está exortando algumas virtudes daqueles cristãos, né? Mesmo na presença estavam obedientes à palavra de Deus, mas também agora na ausência. E é interessante que essa oração que ele faz aqui, desenvolvei a vossa salvação, nós não sabemos qual era o problema específico que a igreja estava passando, mas cabe a nós, essa oração tem tudo a ver com o momento em que estamos passando. Veja, nós não estamos mais nos reunindo, né, na igreja, estamos sendo igreja em nossas próprias casas. E devido a essa questão, nós devemos, independente das circunstâncias, desenvolver a nossa salvação. Devemos colocar em prática a nossa salvação. E uma das coisas maravilhosas é saber que Deus, ele tem
ofícios para cada um do seu corpo, da sua igreja. Independente de sermos pastores, independente de sermos diáconos, independente de sermos presbíteros, independente de estarmos envolvidos em alguma agremiação, independente de qualquer coisa. Somos parte de um corpo onde o cabeça é Cristo e devemos desenvolver a nossa salvação. E é para isso que fomos constituídos, para as boas obras, para realizarmos as boas obras. E aí cabe, se a gente tivesse assim um posto referente a essa questão, mas veja, devemos seguir a essa orientação em que o apóstolo Paulo está nos dando. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. O que é que ele está nos especificando com essas duas palavras? O que é que significa desenvolver a salvação com temor e tremor? A gente sabe que o significado da palavra temor é o respeito da adoração. Temor é quando olhamos para Deus e dizemos: quero te adorar da forma que o Senhor quer. Temor é servir a Deus no amor. É servir a Deus independente da circunstância. É servir a Deus como o profeta Abacuque relatou em suas profecias. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja gado no curral, que a vinde não dê o seu fruto, mesmo que me falte tudo, eu me alegrarei ainda no Deus da minha salvação. Temor é servir a Deus independente das circunstâncias. O tremor, o grego, traz o significado de lealdade sincera. Se o temor é algo do exterior, o tremor é uma sensação de um sentimento interior. Por isso os dois precisam caminharem juntos. O temor é algo externo, o tremor é algo interno. Eu percebo o temor no cuidado daquilo que eu faço para Deus. E Deus verifica se existe o tremor em minha vida pela sincera lealdade que eu tenho em agradá-lo. Então precisamos trabalhar isso em nossas vidas. Ter a sincera lealdade em servir ao Senhor nosso Deus, independente de qualquer circunstância em que viemos a passar. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus faça a sua obra em nossas vidas e que tenhamos em nossos corações a certeza que no momento certo, na hora certa, Deus nos dará novamente a alegria de vivermos em comunhão em sua casa. Que Deus nos dê essa paz e essa certeza. Amém.